diante desse Deus Todo-Poderoso, a quem podemos louvar, a Deus que está dentro de nós, e a Deus que nos quer abençoar, principalmente ao ouvirmos e ensinar a palavra para nós. Por isso, vamos falar com ele em oração, pode permanecer assentados. Querido Deus, nesse momento te imploramos rica medida do teu Santo Espírito sobre todos nós, sobre mim, teu servo, enviado para cuidar desse teu povo, destas ovelhas que pertencem a ti, onde tu queres ensinar, trazer os teus ensinamentos, a tua palavra, até o coração, até a mente, para que haja transformação em sua vida. Por isso, querido Deus, estamos aqui porque temos fé. Ajuda-nos a termos mais fé ainda. Por Jesus, o bom pastor. Amém. Queridos irmãos, irmãs no Salvador, textos muito bonitos, sempre são bonitos, mas hoje novamente a palavra de Deus vem para nós de uma maneira, parece que muito próxima, muito individual, muito nós nos acolhendo com esta palavra, nos fazendo com que nos sintamos na presença de Deus. Eu quero destacar aqui o versículo de Isaías, capítulo 50, versículo 4, onde assim o profeta nos diz: todas as manhãs ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que ele vai dizer. Todas as manhãs Deus me faz ter o desejo e a vontade de ouvir o que ele tem para dizer. Hoje o que Deus tem para nos dizer, conforme o tema do nosso culto, tudo é possível ao que crê. Palavra de Jesus no versículo 23 do nosso texto hoje, quando ele diz: se eu posso, o Pai perguntou para Jesus: Jesus, se você pode, ajuda-nos. Jesus responde: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. E aqui a gente já se pergunta, veja bem, observe bem, tudo é possível ao que crê, a quem tem fé. Agora, tente fazer uma lista mental, rapidinha, de uns 5 pontos pelo menos, de pedidos que você já fez 1, 2, 3, 5 vezes para Deus, e você ainda não vê esse pedido atendido na sua vida. Tente fazer uma lista mental de situações de oração, de súplica, de vontade, que você disse: olha Deus, eu quero isto, está na tua presença, conceda-me, mas você ainda não viu sendo atendido. Consegue fazer? Guarde isto por um tempo. E agora junte isto, esses momentos em que você não viu a resposta de Deus, você sente o silêncio de Deus, e ao mesmo tempo olhe para esta afirmação de Jesus: tudo é possível ao que crê. A gente fica com dúvida, dá um nó no nosso cérebro, na nossa fé. E aí é preciso que Deus venha até nós para nos permitir compreender como Ele age em nosso viver. E o exemplo que Jesus traz aqui da cura daquele menino, do menino surdo-mudo, que estava possuído, quando Jesus diz no versículo 25: espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. Um parênteses aqui, claro que não quer dizer que quem é surdo e mudo esteja possuído por um espírito mau, ok? Isto era naquela situação, com aquele menino, naquele momento. E Jesus, com o seu poder, com a sua palavra, com a sua voz, proporciona esse milagre diante do Pai, diante dos discípulos, diante dos fariseus. Mas é um milagre que o Pai já havia pedido anteriormente. O Pai, inclusive, pediu aos discípulos de Jesus, aos 12, para que eles pudessem resolver essa situação para ele. Pois, obviamente, o pai olha para o filho e se dói, o filho sendo jogado no fogo, na água, se contorcendo, espumando, se machucando. O pai queria que isso já acontecesse.
E os discípulos, diz o texto bíblico, não conseguiram expulsar este espírito mau. E a reação de Jesus ao ouvir isto do próprio Pai é uma reação muito intrigante. Quando ele diz no versículo 19, Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Olha que palavra dura. Para quem Jesus diz isso? Para os discípulos. E não é a primeira vez que eles ouvem isso. Lembram de um outro episódio, quando o barco, diante da tempestade, do vento, das águas, Jesus dormindo numa boa, lá no barco, e os discípulos apavorados com a tempestade. E acordaram Jesus e reclamaram: mestre, não te importas que nós vamos morrer? Jesus levantou, acalmou o vento, acalmou a água, lembra disso? E ali Jesus disse também para os discípulos: por que vocês não têm fé? Homens de pequena fé, por que não creem? Jesus de novo toca aqui nesse texto do Evangelho de Marcos, lembrando aos discípulos isso. Como assim, Jesus? Como assim, pastor? Os discípulos não tinham fé? É claro que tinham. E aqui está o X da questão. Este porém que faz com que a gente olhe para a nossa vida espiritual, para a nossa relação com Deus, não como um mero momento de troca de mercadorias, de troca de situações, como se eu desse a dor para Deus e Deus fosse obrigado a tirar isto de mim, simultaneamente, ao mesmo tempo. Não é um momento para negociar com Deus. Não é um momento para querer ser bajulado, nem bajular Deus para ser merecedor de algo em troca. Quando Jesus aponta para a fé, ele quer colocar um peso e um poder sobre aquilo que Ele deu para nós, que é a fé, aquilo que está em nós, que faz com que nós olhemos para Jesus e o busquemos como nosso Senhor e Salvador. É o que eles foram. Quando eles viram Jesus, diz o texto ali no versículo 15, quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. A fé faz com que nós queiramos ir até Jesus. No entanto, como nós utilizamos esta fé e como enxergamos Jesus, faz da nossa fé ser verdadeira ou uma fé falsa, uma fé de mentira, uma fé de faz de conta. Quando vamos até Jesus, apenas lembrando das nossas necessidades para que Ele resolva os nossos problemas e necessidades, nós estamos focando apenas naquilo que Ele faz, não em quem Jesus é. E aqui precisamos estar sempre cientes: quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus, o Deus encarnado que se tornou carne, que morou entre nós. É aquele que morreu por nós na cruz. Este é o foco que precisamos ter de Jesus. Este é o alvo da nossa fé. A partir disto, nós então somos levados a colocar as nossas súplicas diante de Deus para que Ele nos atenda conforme nós queremos, mas principalmente conforme Ele quer. Nestes pedidos que você colocou já diante de Deus em oração, mas talvez ainda não viu sendo atendido, não se sentiu ouvido por Deus. Não desista, não perca a esperança, não culpe Deus, não xingue, não se revolte, porque se você assim o fizer diante de um pedido que não é atendido, é uma fé interesseira, onde você não entendeu ainda direito a tua relação com Deus. Porque as coisas aqui deste mundo, da qual nós queremos e pedimos, que podem nos trazer alegria, conforto, benefícios, é claro que pedimos, e muitas delas Deus nos dá.
Muitas delas Deus nos dá. Mas outras, quando Ele não nos dá, não nos concede, Ele nos faz lembrar que isto tudo aqui é passageiro. Mesmo a dor que sentimos, ela é passageira. Mesmo a felicidade que sentimos, ela é passageira. As conquistas, elas são passageiras. As derrotas também são passageiras. Tudo aqui é passageiro. Porque Ele nos faz sempre olhar para o foco certo, o foco de quem é Jesus. E o que Ele preparou para nós. Isto está ainda por vir. E nós só conseguiremos desfrutar daquilo que ainda está por vir, que é a vida eterna, as bênçãos infinitas lá no reino celeste, se nós permanecermos firmes nesta fé, se nós olharmos para Deus em sincera fé. E sincera fé é ser grato também quando o nosso pedido não foi atendido, quando vemos que o nosso pedido não foi atendido. Isso pode ser ainda momentâneo, nós não sabemos quando Deus irá atender, se Ele quiser atender, né? Porque são 3 maneiras de Deus atender a oração. Sim, quando Ele nos concede imediatamente, e esses são os pedidos espirituais. O que são os pedidos espirituais? Fortalecimento da fé, amor pela palavra, amor a Ele, né? Força para perdoar, força para pedir perdão, são bênçãos espirituais. Isso Ele concede na hora, Ele não pestaneja. Alguns outros pedidos, Ele vê assim, não, isso aqui eu não posso conceder. Por mais que aos nossos olhos seja benéfico, e a gente imagine que nos traga bênçãos e felicidade, mas Deus nos conhece e diz, não, isso vai arruinar a tua vida. Lá na frente vai te trazer muitos dissabores, muitas tristezas, e você pode até cair da fé, então não vou te dar isso. Ou então Ele diz, espera um pouco, calma, no tempo oportuno, assim concederei. Mas a confiança, quando nós pedimos, ela precisa permanecer. Deus, através das palavras de Jesus Cristo, nos diz o seguinte, o próprio Jesus falando, quando orarem, orem de tal forma como se já tivesse sido atendido. Como se Deus já tivesse lhe atendido no seu pedido. Vou repetir, quando orarem, orem de tal forma como se Deus já tivesse atendido. Isso demonstra confiança, isso demonstra o momento de entregar nas mãos de Deus a certeza de que Ele conduzirá. Falando um pouquinho sobre esta fé, retornando ao nosso texto, quando Jesus diz aqui no versículo 23, tudo é possível para o que crê. E fazendo um link com o que Ele diz aos discípulos, gente sem fé, e aos fariseus e quem ali estava, gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Trago um menino aqui. E aqui Jesus nos faz ver um detalhe muito importante. As coisas do maligno estão ao nosso redor. Vejam, o espírito maligno estava possuindo o menino. Estava ali. Ok? As coisas do maligno ainda permanecem ao nosso redor nos dias atuais. Constantemente. Você é tentado constantemente. Deus lança armadilhas ao teu redor constantemente. E aqui a fé, ela precisa ser lembrada e potencializada por nós, porque o mais fácil é potencializar as coisas negativas. E aí se fala em pensamento negativo, em energia negativa, né? Sabe, essas coisas meio zen, assim, meio místicas. Se dá muito mais valor a essas questões do que ao poder da fé. A fé e o poder que ela traz junto e em torno dela, em nós, ela tem um poder imensurável, muito maior do que qualquer das tentações ou do poder do maligno. E Jesus faz questão de lembrar isso aqui. É como se Ele dissesse, gente, isso é simples. Como vocês não conseguiram expulsar esse espírito maligno? É simples. Traga o meu menino aqui. É esse o intuito de Jesus, dizer de uma maneira dura aos discípulos e a quem estava ali, aos fariseus, gente sem fé. Porque a confiança e a perseverança, a forma como se dirigiram diante do problema, deram mais atenção ao problema e poder ao problema do que ao poder do próprio Deus.
E no versículo 29, o próprio Jesus diz o segredo. Jesus respondeu aos discípulos, porque eles perguntaram, por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu, este tipo de espírito só pode ser expulso com oração. É difícil fazer oração? É algo muito complicado? Muito temeroso? Muito dificultoso? Exige muito sacrifício? Não. Olha só o que Jesus está nos trazendo atenção aqui, para o foco da fé, para saber que nós como cristãos, por termos a fé, nós temos um poder também em nós, um poder que está presente desde o início da criação, quando Deus disse que haja luz, e a luz passou a existir. É o mesmo poder com que Ele age em nós do batismo, quando Ele nos dá a nova vida. É com o mesmo poder que Ele está agindo agora em nós, nesse exato momento. E é com esse mesmo poder que Ele age em nós, nos nossos perigos, nas nossas tentações, nas armadilhas que Satanás semeia ao nosso redor. Quando assim você se ver tentado, quando você ver diante de alguma dificuldade, lembre desta fé. Recordam sempre no momento da bênção final, quando eu falo para vocês, recebam a bênção, levem a bênção e desfrutem desta bênção? É para isto, para vocês sentirem esse poder de Deus, esta bênção de Deus, essa presença de Deus constantemente na vida de vocês. Lembrando de que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E este tudo é possível ao que crê está obviamente condicionado àquilo que Deus quer e sabe que é bom para nós. Tudo aquilo que é bom e benéfico para nós, nós podemos e nós recebemos e Deus nos dá. Mas se porventura algo não for benéfico, mas trouxer prejuízos para a nossa fé, para a nossa vida espiritual, Deus assim não o concede. Principalmente Deus nos faz olhar para quem Ele é diante de nós, quem nós somos, pequenos, falhos, imperfeitos, miseráveis pecadores, como diz a Bíblia. E Ele é o Santo dos Santos, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Mas mesmo sendo falhos, pecadores, imperfeitos, Ele habita em nós, justamente para nos transformar e nos dar uma força que nós em si não temos. E Ele próprio nos faz lembrar e querer falar o que o Pai disse a Jesus: eu tenho fé, ajuda-me a ter mais fé ainda. Vamos dizer isso junto? Eu tenho fé, ajuda-me a ter mais fé ainda. Que ao chegar em casa você lembre do culto e que antes de deitar você diga para Deus: Deus, obrigado, eu tenho fé, ajuda-me a ter mais fé ainda. Amanhã de manhã, quando você acordar, lembre da noite de sono, do culto de hoje, e diga: Deus, eu posso desfrutar de mais um dia da tua presença, porque eu tenho fé. Ajuda-me a ter mais fé ainda. E no domingo à noite, quando você se deitar, você se lembra de tudo que você passou no domingo e diz: passei tudo isso na tua presença, Deus, porque eu tenho fé. Ajuda-me a ter mais fé. E assim, constantemente. Por isso, Isaías diz: todas as manhãs ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai me dizer, porque eu tenho fé. Ajuda-me a ter mais fé ainda. Vamos dizer isso de novo? Eu tenho fé, ajuda-me a ter mais fé ainda. Deus assim te abençoará e assim concederá, hoje e para sempre. Por Jesus. Amém.